a comissão me pediu aqui, me convidou para fazer um relato de alguns acontecimentos que eu tenho conhecimento desde 1946 até 88. Mas eu vou retroagir um pouco, porque eu acho que foi uma fase importante da história do Brasil. Em 1945, eu tinha 13 anos de idade e me preocupava e já me interessava, por exemplo, pelo noticiário da Segunda Guerra Mundial. E eu aproveitava uma oportunidade de um rádio que tinha num bar para ouvir as notícias dessa Segunda Guerra Mundial. A partir do fim da Segunda Guerra, houve um movimento muito forte de toda a sociedade brasileira pedindo eleições e a redemocratização que nós estávamos vivendo da ditadura de Vargas, 15 anos de ditadura. E eu me lembro de algumas pessoas que participavam, inclusive com a minha presença, eu tinha interesse em presenciar aquilo, de pessoas que participavam daquelas manifestações. Um deles, eu me lembro de uns 4 ou 5, Passos Porto, Ayrton Teles, Elias Andrade, Tênis Oliveira, Manuel Andrade, eram estudantes aqui de Aracaju, que depois se formaram, né, e teve projeção como Passos Porto, como Ayrton Teles, que foi deputado, foi senador. E aí eu passei a me interessar pela política. A partir de 1946, quando foi marcado novas eleições, inclusive com a Constituinte, eu passei a participar mais. E a minha primeira tarefa, praticamente como membro do partido, foi colocar uma faixa num caminhão para de Arara para vir assistir o comício de Preste na ponte do Imperador. Já que o secretário de Segurança na época não permitiu que fosse feito no coreto da Praça Fausto Cardoso. Então nós tivemos que fazer um comício lá. E aí foi o começo da minha participação política, né? 1900, janeiro, fevereiro, que teve comício aqui. E nessas eleições o partido elegeu um grupo de 14 ou mais deputados e o senador Preste, que foi o mais votado do país, porque naquela época podia se votar em senador em qualquer parte do país. Ele foi o mais votado. E, por incrível que pareça, Iedo Fiuza ganhou as eleições aqui para prefeito, aliás, para presidente. Ele estava concorrendo, não sei se era Juarez Távora, alguma coisa assim. E ele ganhou com diferença de 4 votos. Ele tinha o apoio do partido, né? E aí começou a minha trajetória. Em 1947, 48, eu fui um dos fundadores da Sociedade Beneficente dos Trabalhadores de Itabaiana. Inclusive, trabalhei na sua construção, que era um sistema de mutirão. E aí continuei. Participei do movimento do Petróleo é Nosso. E aí era uma coisa incrível. Eu participava quando chegava em casa, aí caía no cabo de vassoura. Minha mãe dizia, eu não quero você misturado com os comunistas. Não pode, não pode. Mas eu ia levando a vida, né? Em 1958, aconteceu uma coisa que mudou completamente a história do partido. O Comitê Central se reuniu para discutir o relatório de Khrushchev, que fazia duras críticas a Stalin. E aí foi uma virada espetacular, né? No meu entendimento, o partido, naquela fase, ele foi visionário. E eu vou dizer por quê. O partido... Houve uma interferência, mais ou menos, de um cidadão, Armênio Guedes, que viveu na União Soviética, e ele não vivia só nos meios oficiais. Ele descia para a planície para conversar com o povo, para viver com o povo, para beber, para conversar. E ele sentiu que alguma coisa estava errada naquele projeto. Então, mas por influência dele, o partido chegou à conclusão que devia trabalhar, a partir daquele momento, pelo pluralismo na economia e pelo pluripartidarismo. E, com isso, praticamente, ele rompeu com a Terceira Internacional. E pouca gente sabe qual era o projeto da Terceira Internacional. A Terceira Internacional dizia o seguinte, quando o partido assumir o poder, ele não permitirá outro partido, é partido único. E toda a economia será estatizada. O partido mudou completamente essa história, e sem romper publicamente com a Terceira Internacional. E isso é o que nós estamos vendo hoje.
O partido já naquela época achava que aquele projeto ele ia se exaurir. E se exauriu. Todo mundo sabe o que aconteceu com o fim do socialismo real, que foi feita aquela mudança que não houve nenhum tiro sequer. Não houve turbulência, mudou completamente a história. E o partido continuou. Aí ele passou a ser chamado de revisionista, porque ele tomou essa decisão. Um grupo se afastou, aí começou a dissidência do PCdoB, um grupo principalmente comandado por João Amazonas, Marício Gabós, não foi? Mário Alva, alguma coisa assim. Foram dissidentes, não concordaram com isso. O partido também recomendou que, a partir daquele momento, nenhum membro do partido poderia fazer culto a nenhuma qualidade, pode-se reconhecer as qualidades do cidadão, ou da cidadã, mas não pode se endeusar. Isso aí eu aprendi e continuo com essa mentalidade. E foi se projetando, e a história foi continuando, eu participando. Em 1970, eu tive dificuldade de sobreviver, eu morava em Itabaiana, houve uma concorrência muito, no caso, desleal, uma indústria que veio, eu tinha uma fábricazinha de fundo de quintal, aí foi obrigado a vir morar aqui em Aracaju em 1970. E comprei um táxi, né? Comecei sempre participando do partido. Em 1976 aconteceu a Operação Cajueiro. Eu não vim aqui para dizer que sou um herói, nem lamentar o que aconteceu, nem acusar companheiro nenhum. Eu fui, talvez, o penúltimo a ser sequestrado. Porque, depois de mim, parece que só Rosalvo Alexandre, que não se encontrava aqui, é que eu tive que na tortura, dizer onde é que ele estava, porque eu não sabia. Tinha muita coisa aqui que eu não conhecia do partido. Por causa da minha convivência aqui, que ainda era curta para saber de tanta coisa. Fui torturado. Aliás, começou o seguinte, da seguinte maneira. Eu ia participar de uma gincana na praia de Abraís com o meu irmão, que ele gostava de pescar, e me convidou. Já havia denúncia de muitas prisões, muitos aparelhos que caíram, e eu tinha aquele receio. Mas eu digo, eu não vou sair daqui, vou continuar a minha vida, porque eu não quero que nenhum companheiro sofra por minha causa. Para dizer onde eu estou, então. Na sexta-feira, eu fui lá conversar com meu irmão para acertar os últimos detalhes dessa viagem. E lá eu fiquei sabendo que o companheiro Goizinho tinha sido levado à força pelos homens de um carro. Eu aí já fiquei mais ou menos sabendo, Goizinho participava do partido, que alguma coisa estava acontecendo. Porque já havia, a nível nacional, a Rede Globo era quem mais dava ênfase a isso, as prisões, as torturas, a queda dos aparelhos e tal. Nesse momento caiu a gráfica do partido no Rio de Janeiro. Essa gráfica ela era dirigida por um companheiro nosso, chamado Benedito, deve se lembrar dele. Ele fazia o jornal aqui, e daqui ele foi convidado para fazer o jornal nacional, que era o Novos Rumos, que aí foi o partido que passou a ser editado com esse nome, em função das mudanças que houve no partido. Aí passou a ser Novos Rumos. E ele estava nessa gráfica, uma gráfica que era num subsolo, um negócio meio complicado, mas eles findaram descobrindo, e aí prenderam esse cidadão, que a família dele morava aqui. Nós passamos essa fase toda dessa tortura. No domingo, eu fui para a Praia da Bahia, para a gincana de pesca, e na segunda-feira, eu peguei meu táxi e fui trabalhar normalmente. Disse a ele, se acontecer alguma coisa comigo, você pode não saber onde eu estou, mas fique sabendo o que foi que aconteceu comigo. Não disse a minha esposa, nem aos meus filhos, para não deixar ele mais preocupado ainda. E fui trabalhar normalmente. Quando foi 5 horas, não sei exatamente a data, mas foi uma segunda-feira, foi dia 26 de fevereiro, eu estava trabalhando, quando chegou na frente do Banco do Estado, Maria Feliciana, 2 cidadãos entraram no carro e me mandaram lá para o centro administrativo, que estava em formação ainda naquela época. Lá chegando,
Eles mandaram para lá o carro, eu parei. Um me deu uma gravata, o outro pegou na mão da alavanca do carro. Era um Volks que a gente tirava, era um táxi, né? Que a gente tirava o banco do passageiro, só ficava o assento traseiro para 3 pessoas, no máximo. Aí me enterraram ali e me colocaram uma venda de borracha. O negócio que apertava muito, me seguraram, mandaram distrair. O cara, um que pegou na minha mão, desligou o carro. Esse alguém que veio para pegar a direção do carro, ele não deu uma palavra. Mas tudo indica que se tratava de Tadeu Cruz. Ele que me conhecia, eu fazia ponto na Praça da Bandeira e ele trabalhava comigo. Então só ele que podia mais ou menos me conhecer. E certamente foi ele que me indicou. Que era... Colocaram uma venda e saíram, rodando, 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 rodando. Depois eu senti que eles estavam subindo, né? Lá em cima, depois que eles botaram uma venda, eles botaram um capô, né? Aí era aquela coisa que me calou bravo. Aí nós subimos. Quando nós chegamos lá, eu fui examinado, me botaram um macacão azul, para saber para a enfermaria, que era um macacão azul. E aí me deram um comprimido, me fizeram um exame. Depois eu vim saber que esse médico era o doutor Williams, era um mulato amarelo. Ele examinou e me deram um comprimido. Depois de um certo tempo, começaram a me torturar. Arrancaram meus cabelos, tudo que era de alicate, bateram na minha cara e queriam que eu dissesse aquilo que muitas vezes eu não sabia, mesmo porque alguma coisa, o partido não tinha segredo, tentava ser um partido transparente para que todo mundo tivesse conhecimento. Não foi à toa que, durante muito tempo, ele lutou para criar um registro do partido, para funcionar, mas a justiça não deu esse direito e a gente era obrigado a viver na clandestinidade. Mas quando eu vou assim, porque eu vou e volto, que a minha memória ela vai se lembrando de alguns detalhes, e eu vou para lá e para cá. Então, em 1956, 57, ele lutou fazendo uma abaixo-assinado a nível nacional para que ele fosse registrado. Isso que eu estou falando assim, mas aí eu me lembro da questão de 47, de 46, quando ele teve direito ao registro. E aí ele ficou passando, funcionando normalmente, até que em 47 todo mundo foi cassado, inclusive o registro do partido. E por que vai acontecer isso? Porque diziam que o partido era um partido internacional, Partido Comunista do Brasil. É um partido, por isso eles cassaram o mandato, o registro do partido e o dado de todos os parlamentares que pertenciam ao partido, né? O partido aí teve que entrar na clandestinidade novamente, mas nunca foi do agrado da gente. Então, tinha muita coisa que acontecia que não era segredo, todo mundo sabia que eu era uma pessoa que fazia ligação com o Comitê de Itabaiana. Chegaram lá, e depois de alguma tortura, que eles não ficaram satisfeitos, chamaram um companheiro nosso, o companheiro chegou, rapaz, pode abrir o jogo, todo mundo já sabe tudo e tal. Na hierarquia do partido, eu era um soldado raso. Eu era praticamente um tarefeiro, né? E aí não tinha muita coisa para declarar. Tanto é que a minha tortura durou pouco. Agora, eu passei 10 dias incomunicável. Dona Jacília, que está ali, sofreu a procura de uma informação dela que eu me encontrava. E ela, meu irmão, meus filhos eram adolescentes, estavam muito preocupados com isso. E aí, ninguém queria dar informação nenhuma. Inclusive, ela procurou um certo juiz aqui, e não, eu não quero me envolver com isso e tal e tal. Na prisão, nós tivemos tortura. Milton Coelho, que foi torturado, que sofreu com isso, ficou praticamente cego. Outros que foram para o Pau de Arara. Muitos que temiam por aquilo ali. Era um horror. A gente para ir num banheiro, era uma fila agarrada um na mão do outro, e o cara empurrando, vamos, seu vagabundo. Que dizia palavrão com a gente. Aquele negócio que, uma tortura psicológica, era um inferno. Depois de
de 10 dias incomunicável, nós fomos todos praticamente para uma enfermaria. Nessa enfermaria, a gente discutia muita coisa, né? Eu não dormia, porque eu não dormia com a luz acesa, e um cidadão, que ele era sentinela, eles faziam um revezamento, ele ficava a noite toda com aquele coturno duro, batendo no chão. Pá, pá, ninguém, eu mesmo não dormia, alguns dormiam, mas eu não conseguia dormir. Foram quase 17 dias sem dormir, que eu fiquei preso durante 17 dias. Houve um interrogatório, eu vou dizer aqui uma coisa que a diferença que fazia, quando o cidadão, era um cidadão por nome de Oscar, Coronel Oscar, eu não sei se o nome dele era esse verdadeiro, mas ele era quem estava comandando o interrogatório, e tinha um cidadão que todo mundo conheceu aqui, que era Calango, jogador de futebol. Ele me conhecia, assim, ligeiramente, porque ele jogou no Itabaiana, eu vivia lá no meio deles, e ele ficou abismado quando o coronel perguntou assim a mim: o senhor é comunista? Eu disse sim. O senhor sabe as consequências disso? Perfeitamente. Cada um pode pensar do jeito que quiser. O que não pode é se organizar para derrubar a ditadura e implantar o comunismo aqui. Isso foi o que ele disse a mim. Eles tinham noção de como o partido estava trabalhando naquele momento. O partido não apelou para as armas, sabia que era difícil, porque tinha experiência de 24, da coluna Prestes, tinha experiência do movimento de 35, da renúncia de Vargas, da morte de Vargas, que houve turbulência, do golpe militar, do golpe, a gente sabia, mais ou menos, que não tinha como se organizar uma coisa. Prestes, quando chegou no Maranhão, com a coluna Prestes, ele disse: vamos dispersar todo mundo aqui, cada um que procure se asilar onde for possível, porque, infelizmente, o que nós encontramos pela frente só foram fazendeiros e jagunços. Ele esperava o quê? Aglutinar gente para lutar contra o governo de Arthur Bernardes. E ele não conseguiu isso. Ele ainda não tinha aderido ao partido, ele apenas era um cara idealista, do movimento ainda do 18 do Forte, ainda ficou aquele grupo, e ele juntou com Siqueira Campos e outros, e saíram em direção, correndo quase de sul a norte, para agrupar pessoas, para fazer um levante e derrubar Arthur Bernardes. E não conheciam essas pessoas. Então a gente já tinha experiência disso aí e não ia se envolver numa luta armada. Era uma luta completamente desigual. E aí, ele disse assim, ele sabia mais ou menos que o partido. Ele chegou a dizer a mim o seguinte: bom é o PCdoB que a gente sai de garrote. Garrote, vocês sabem o que era, não? É bala, na bala. Porque eles reagiam e eles saíam, eles atiravam, eles matavam, está entendendo? E nós tivemos vários companheiros mortos. Eu me lembro, aqui, por exemplo, em Aracaju, nós tivemos Anísio Dário, que foi assassinado numa manifestação, não sei, nos 46, 47, no governo de Zé Leite, foi Arnaldo, eu não me lembro bem, porque eu não vivia aqui, não tinha só as informações. Tá? Então, são coisas que aconteceram ao longo desses anos. E nós saímos, ficamos lá presos durante 17 dias. Eu me lembro bem que chegou o Iedo como é? Tinha um cidadão que era o comandante da 6ª Região, Fiuza de Castro. Ele veio fazer uma verificação nos presos. Aquela venda que eles botavam de borracha machucou muito. Gozinho. Não, Elias, não sei se o nome dele é Elias Pinho, parece que é. E Carlos Alberto, esse que é advogado, eles eram para sair para o carnaval, que foi na semana do carnaval. Não saíram porque eles estavam machucados. Feriram isso aqui. E todo mundo estava ferido, né? Por causa daquela venda que pressionava aqui em cima do nariz e feriu. Aí eles ficaram em liberdade, ficaram presos, né? Foram soltos depois que estava melhor, aí soltaram eles dois. Nós ficamos 17 dias, alguns, depois, 17 dias depois, aliás, antes, 10 dias depois que eu estava incomunicável, aí o próprio quartel do 28 parece que liberou assim para as visitas, e aí eu passei a receber a visita da minha esposa, meus filhos, que eu não queria nem que eles fossem lá, para não ver o estado que eu estava, né? Mas eles foram, um tinha 14 e eu tinha 15 anos, se não me falha a memória, e eles foram me visitar, e a partir daí a gente ficou, né, se comunicando. Mas foi um negócio terrível, né?
Eu estou dizendo isso para mostrar que nós vivemos uma fase que eu gostaria que não se repetisse com ninguém, porque ditadura não é brincadeira. Ditadura é coisa séria, que alguém se machuca, seja ela que ditadura for, alguém se machuca. Não tenha dúvida disso. Então, eu gostaria que servisse isso de exemplo para que as pessoas pensassem melhor que nós precisamos, cada vez mais, consolidar o Estado de Direito. Se não acontecer isso, dificilmente nós vamos ver turbulência como essa que aconteceu agora. Principalmente comandada pela Rede Globo, uma campanha seríssima para tirar Dilma do poder. Você vai dar opinião, eu não sou da Polícia Federal, nem sou da Justiça para dar uma opinião a respeito disso. Não sou. Se a questão é só política, ou se a questão também é jurídica. Eu não posso me envolver com isso, não vou dar opinião. Eu acho que deveria sair de acordo, porque tudo tem seu ciclo, tudo. Eu digo sempre, tudo tem seu tempo. Porque tem o tempo de plantar e o tempo de colher, todo mundo sabe disso. Então, tudo tem seu ciclo. Não é isso? Nós tivemos, por exemplo, a Revolução Soviética, foram de quantos anos? De 17 até 80 e alguma coisa, não chegou nem 100 anos. Esse ciclo parou. Então, tudo tem... E isso acontece normalmente, desde que esse esteja no Estado de Direito, para você opinar e você fazer o que você pensa e que você acha que é o melhor. Fora disso, é meio complicado. E ditadura causou tudo isso. Então, aquele período que nós passamos, que a gente já vivia apreensivo, né, com os acontecimentos, de ver companheiros serem assassinados, né, quase sem justificativa nenhuma, só porque ele tinha uma opinião diferente, porque ele discordava. E eu cito aqui, por exemplo, no relatório de Khrushchev, ele fazia acusações a Stalin, que até os próprios companheiros que discordavam dele, só que discordava. Ele mandava fuzilar, mandava para a Sibéria. Teve um companheiro nosso, para você ver que é ditadura, seja lá que ditadura foi, eu digo, que foi fuzilado e ele gritou assim: viva a União Soviética e viva Stalin. Viva a União Soviética e viva Stalin. Veja que fanatismo brabo era esse, está entendendo como é? Então, eu estou fazendo esse relato aqui para que as pessoas tenham consciência de que ditadura é um negócio complicado. Está entendendo como é? Então, depois de um certo período, dos 17 dias presos, lá dentro nós fizemos um trabalho de finança para socorrer a família de Benedito, que tinha sido preso no Rio de Janeiro, justo com a gráfica. A família estava passando necessidade e nós fizemos. Eu saí da prisão num dia pela manhã, no dia seguinte, 2 horas da manhã, eu saí para levar a arrecadação que nós fizemos de finanças para entregar a família que estava passando dificuldade. Continuei minha vida como normalmente. Até que o partido começou a se organizar. Em 1985, 86, eu fui um dos 5 que assinaram o pedido de registro do partido. É verdade, Beto? Fui um dos 5, quer dizer, continuei. Está entendendo como é? Em 1992 aconteceu um fato que eu discordei do partido, e aí eu fiz uma certa crítica, entreguei o meu problema, porque o que aconteceu é o seguinte: o partido, que tinha afinidade com Jacques Barreto desde muito tempo, Jacques nunca foi comunista, mas sempre foi ligado ao partido, sempre foi simpatizante e recebia o apoio do partido. O primeiro turno, Jacques ganhou. Mas aí houve uma campanha muito forte, se empregou a fundo, e numa reunião do Comitê de Estado, o partido tomou outra posição. Eu não concordei. O partido passou a apoiar o Albano Franco. Eu não concordei com aquilo, fiz umas certas críticas e aí entreguei o meu caso à comissão de ética. Pedi licença e me afastei da reunião e fui para casa esperando a decisão do partido, que depois não foi tomar. Eu tive problema de saúde e tal. A militância partidária eu parei por aí. Está entendendo, né? Então, essa foi a minha... Participei do Comitê do Sem Terra, na época que Tânia Magno era presidente, eu era o tesoureiro do Sem Terra. Nós participamos de uma ocupação da Barra da Onça, lá em Poço Redondo, onde tinham 3 grupos de sem terra. Esses 3 grupos, cada um pensava de uma maneira. Lá, quando nós chegamos, nós encontramos, eu andei na cidade e fui informado que a polícia estava embalada com metralhador e fuzil. Já tinha havido uma escaramuça
e a polícia tinha quebrado o braço de um sem terra. Aí eu cheguei na casa paroquial, a reunião estava Marcelo Deda, Frei Enoque. Eu disse, olha, aqui tem um fato novo. A polícia está embalada aí, armada até os dentes. E nós não podemos ocupar uma terra dessa de foice e facão. Ele ia fazer a brocagem da área. Que era Dionísio, era o líder do sindicato de Poço Redondo, ele se levantou e disse, eu só participo se a gente for para um confronto direto. Como? Marcelo Deda levantou e disse assim, seria muita irresponsabilidade nossa se a gente fizesse um confronto desse, sair para um confronto desse. Quer dizer, já daquela época, e aí foi feito o quê? Não quis participar e nós começamos a participar. Entrava um grupo para fazer a brocagem da terra e outro grupo ficava de sobreaviso na entrada da fazenda, para qualquer emergência, todo mundo se dispersar lá dentro. Participei, por exemplo, do Comitê Sem Terra, e aí houve um desentendimento pelo seguinte, os Sem Terra, eles se acharam no direito, mesmo por questão de segurança, de não declarar quando eles iam ocupar uma terra. E o comitê queria que eles declarassem antes, com antecedência, que era para ele também participar, pelo menos com um trabalho logístico, alguma coisa assim. E aí houve desentendimento e o comitê findou sendo dissolvido e praticamente acabou. Participei, como exemplo, fui um dos fundadores da Associação de Moradores do Bairro Suíça. Fui, então, inclusive, presidente de 2 mandatos. Só que essa associação de moradores, como era um movimento comunitário aqui, quase todo ele, em função do programa do leite. Foi na época de Sarney, as associações de moradores distribuíam e eu passava ali. Todo mês a gente tinha uma reunião, tinha uma prestação de conta. Teve um fato inusitado, que tinha uma tesoureira, que o marido dela foi esfaqueado, uma briga, ela gastou dinheiro. E aí foi uma maior confusão, ela foi prestar conta, e ninguém tem nada com isso e tal. Eu estou dizendo esse detalhezinho assim, que são coisas insignificantes, mas a vida da comunidade. Para você ter uma ideia, Manuel Ora era, se não me falha a memória, o presidente do INCRA aqui. E houve uma reunião desses 3 grupos para decidir como seria resolvido o problema do sem terra nessa ocupação. Cada grupo queria que tivesse uma escola, uma igreja. Negócio incrível, né? Eu digo, então você não pode conviver numa cidade como São Paulo. Todo mundo vive em comunidade. Para ter uma escola, para ter uma igreja, é uma coisa complicada, difícil. Quer dizer, para você ver as opiniões como ela divergem, né? Quando se trata de interesse e tal. Essa foi praticamente a minha participação como político, como membro do partido. Basicamente foi isso que aconteceu comigo. Se alguém tiver alguma coisa que eu possa esclarecer, ver se minha memória me ajuda, né? Olha, quem quiser fizer alguma pergunta, pode se aproximar de mim, ou eles vão pegar um microfone, porque eu não tenho. Minha audição já não me ajuda, viu? Além de uma tontura crônica. E quando Tadeu Cruz foi lá, o senhor já disse onde estava o jornalzinho e eles ainda procuraram na casa toda. Sim, tem uma questão do jornal. Hein? Sim, quando tudo indica que quem me fez essa visita na minha casa foi Tadeu Cruz, que comandou uma equipe. E aí eu tinha um retrato de Gagari, que foi Benedito que mandou do Rio de Janeiro para mim. Aí pegaram no meio dos documentos essa fotografia e perguntaram ao meu filho, esse é o quê? É seu tio? Meu filho está ali. É seu tio, esse aí? Aquilo era deboche, todo mundo sabia, né? E aí, quer dizer, são coisas como essa que a gente conta assim, esses pequenos detalhes, para se saber que uma ditadura não é brincadeira. E é por isso que eu, por exemplo, o que é que você pensa? Eu estou atualizado, não estou militando, mas estou atualizado com tudo o que está acontecendo. Na minha opinião, ou a gente caminha para o parlamentarismo para acabar com essa turbulência, ou vai sempre, de vez em quando, acontecer isso aí, o parlamentarismo. A alternância de poder é fundamental para a consolidação do Estado de Direito. A alternância de poder. Aí, sim, cada um pensa de um jeito, cada um pensa em defender
o seu lado. Não é isso? Eu me lembro, por exemplo, no começo do ano passado, Dilma mandou um projeto para a criação dos conselhos populares. Aquilo me fez na memória, me lembrou assim, que estava querendo ser reeditado o que foi criado, os comitês, os soviéticos da Rússia. O que foi que aconteceu? Esses soviéticos, eles tinham o membro, tinham os mencheviques e os bolcheviques. Os bolcheviques eram aqueles que eram militantes do partido. E os mencheviques eram aqueles que se juntaram à Revolução, mais esclarecidos, se reuniam, discutiam, e os outros não eram, mais dispersos. E findou esses conselhos, praticamente assumindo o poder legislativo do país. Aí foi desfeito. Quer dizer, a intenção era essa, porque a gente tem o quê? Tem uma Câmara sindicato, aquilo que ele acha que é justo para a categoria dele. Então, não havia necessidade desse. Então, aí houve nesse movimento aí, nesse interesse de reeditar isso na minha memória. Né? E aí eu continuo defendendo o parlamentarismo, o mais importante é isso, porque a gente sabe que a nossa política ela é meio complicada. Né? Nós estamos vendo aí o que foi feito dessa votação aí, as palhaçadas feitas, as besteiras ditas ali, né? Em função disso. Não sei. Então, isso aí, enquanto não acabar com isso, a coisa fica cada vez mais complicada. Se alguém tiver alguma pergunta aí, pode se manifestar, que dentro da medida do possível. Eu tenho. Senhor Faustino, obrigado por vir aqui fazer esse depoimento. Eu gostei muito de ouvir o senhor. Eu vou apelar para a sua memória, tá certo? O senhor disse que se mudou para cá em 70. Como é? O senhor disse que saiu de Itabaiana para Aracaju em 70. 1970. Então, a maior parte da sua militância foi em Itabaiana. A maior parte. Certo. Justamente. O senhor lembra como estava organizado, quem participava do comitê ou sei lá, da organização lá em Itabaiana? Lembra dos nomes das pessoas? Olha, rapaz, aqui, por exemplo, Antônio Oliveira, ele chegou a ser deputado federal, aliás, deputado estadual, mas foi pela legenda do PTB. Mas ele era um comunista declarado. Certo. E a gente tinha João Océs, que ele foi preso em Carira. Como é o nome? João Océs, que também... João Océs. João Océs, que também foi preso em Carira, ele trabalhava lá, na segunda-feira ele foi preso. Lembra mais do nome? Não, tinha João, tinha uma série de pessoas. Hein? Gozinho, mas Gozinho não militava lá, não. Não é Gozinho. O da banda de música, como era o nome dele? Lá do Murilo Braga. Seu João, não, João. Você me ajuda aí. Era maestro. Então, a gente tinha um grupo, mas depois de 64, praticamente o grupo se dispersou. Né? Dispersou, invadiram, a polícia chegou na Sociedade dos Trabalhadores, vasculhou tudo, tirou documentos, só que a única coisa que encontraram foi uma ligação que a sociedade tinha com o sindicato ferroviário, a única coisa que tinha para comprometer, como eles podiam até pensar. Tá? Certo. Tem muita coisa para lhe perguntar. Quer dizer, tem a sua memória do que o senhor viveu e tem a memória que o senhor adquiriu vivendo dentro do partido, ouvindo dos colegas, tal. Exatamente, tal, exatamente. Certo? O senhor tem
ouvir alguma memória sobre 1935, 35, durante a ditadura de Vargas, durante o governo de Leonidas Carvalho? olha, rapaz, a ditadura de Vargas... Houve prisões? Preste ficou preso. Não, de sergipanos. Hein? Ah, de Sergipano, né? De Sergipano, naquela fase, eu não sei, foi na fase de coronel, como é o nome dele, Berto? Não, eu disse que os companheiros que sofreram, porque Zé Martins, por exemplo, em 1956, por aí, assim, não foi na época de Vargas. É da época de Vargas, eu não me lembro, porque naquela época não tinha ainda um comitê formado lá. Está entendendo como é? Lá, durante a ditadura dele, eu não tenho conhecimento de alguém que foi preso, que foi torturado, não tem. Tudo bom. Agora, em 47, o senhor tem memória das prisões, do que aconteceu, a morte de Anísio Dário? O senhor tem memória, lembra disso aí? Não, eu me lembro que ele foi assassinado numa manifestação. Né? Aí, como eu não militava aqui, eu não tinha esse conhecimento em profundidade, não posso me manifestar. Sei, tinha minhas dúvidas se foi no governo de Zé Leite ou se foi de Arnaldo. Foi Zé Leite. Foi Zé Leite, né? Tudo bom. E de 52, o senhor lembra alguma coisa? 52... Porque houve muitas prisões nesse Não, ano. não, 52 eu não estava aqui. 52 eu estava em São Paulo, se não me falha a memória, não tive conhecimento. Certo. João Teles foi de que época, mano? Tudo. Hein, velho? João Teles, o Major João Teles, foi preso. Hein? Também foi preso aí, foi torturado, Zé Rosa. Pronto. Eles têm mais conhecimento, que eles viviam aqui com eles, né? Militavam com eles aqui. Vem desde 24, 22, 24, 30, 35, daí vai. Até 60. Tem outros Como detalhes comunista. assim que eu acho que não são tão interessantes assim. Como comunista? Sim. Ah, certo. Então deve ter sido preso nessa época. Ele foi preso nessas datas todas, ele foi preso. 22, 24, 26, 30, Tudo bom. 35. Tudo bom. E em 64, o senhor estava onde? Eu estava em Itabaiana, 64. O senhor não foi preso? Não fui preso. De lá de Itabaiana, só Antônio Oliveira teve que se afastar. Ele tinha um cunhado que era militar. Esse militar, assim, certamente, mandou que ele se resguardasse em algum lugar e ele saiu da cidade e foi para algum lugar que ficou durante um certo tempo. Mas depois ele voltou e ficou preso durante 50 dias, agora que eu me lembro. Ficou preso, é por isso que eu digo. A minha memória não está muito boa e eu tenho que ficar para lá e para cá. Ele passou 50 dias preso. Antônio Oliveira. Antônio Oliveira. Certo. O senhor falou que na hierarquia do partido o senhor era tarefeiro. Mas isso no começo. Mais tarde o senhor subiu na hierarquia. Hein? Não, o que eu subi, houve essa necessidade, por exemplo, de eu participar do comitê estadual. Outra coisa que eu tenho que esclarecer. Eu fui delegado do partido para mudar o nome. Foi uma discussão longa e nós chegamos no oitavo foi no Congresso, em São Paulo, e nós mudamos o nome do partido, porque, no meu entendimento, eu apoiei essa mudança, porque achava que naquele momento não havia necessidade ou era alguma coisa que, por causa do preconceito, que o partido não tinha mais sentido em função de que ter praticamente se desligado da Terceira Internacional. E que ano foi isso? Foi 92, né? 91, né? Foi o 8º ou 9º Congresso. Certo. Agora, Hein? Agora, o nono. o senhor lembra dos vários secretários gerais ou coisa parecida do Estado aqui? Essa longa participação do senhor no partido? Como é? Repita, por favor. O senhor lembra dos nomes de secretários gerais, os responsáveis mais altos do partido durante a sua vida partidária nesse grupo? Ora, durante esse tempo todo foi o Herto Mangueira. O principal nome? O secretário estadual do partido era o Herto Mangueira. Certo, mas em 76 era Marcelo Bonfim. Sim, não, minto. Nessa fase, 76, Marcelo Bonfim era a grande liderança do partido. Marcelo Certo. Bonfim era. Agora... É isso aí, vocês me desculpem, né, que
Não se preocupe, tudo tranquilo. Para eu pegar o fio da meada assim, levar até o fim, é meio complicado. Certo. Porque são muitos detalhes, muitos assuntos, muitas coisas a gente relatar. Faustino, aqui o partido também era compartimentado em células, né? Muitas coisas que... Né? Tinha os comitês de bairro. Certo, certo. Não, era Marcelo. Abaixo disso, pelo menos, tinha o grupo de agitação, o grupo disso, o grupo daquilo, o grupo daquilo. O senhor não lembra? O senhor participava de que grupo, assim? Comitê estadual, né? Participei. No comitê estadual, eu não tinha uma base, né? A minha base era central, e tinha os comitês que se reuniam e discutiam, depois levavam conhecimento nos informes para o partido, era mais ou menos isso. O senhor participou de essa coisa, esse rompimento por conta do apoio do partido a Urbano Franco. Em que ano foi isso? Foi 92, 94. É porque eu achei que foi a campanha para governador, então. Não, é porque o Jacques Barreto representava naquela época os anseios da esquerda. E era ligado ao partido, né? Você tomar uma posição no primeiro turno e outra no segundo, eu achei aquilo uma incoerência. Certo. O senhor participou de mais campanhas eleitorais, assim, apoiando que candidatos, assim? Nós, o partido? Sim. O partido apoiou vários candidatos aqui. Por exemplo? Aquilo, Valadares, João Alves. O partido achava que tinha que apoiar aquele menos ruim, na nossa concepção. Essa era a nossa visão, né? E, nesse caso, o senhor não era consultado, essas bases não eram consultadas, era a decisão do centralismo democrata, de cima para baixo, era isso? Isso era discutido a nível de partido. De cúpula? Não de cúpula, do comitê estadual, principalmente. Ou municipal, porque tinha cada comitê, tinha um municipal e tinha um estadual. Mas essas questões de governo do estadual se discutia a nível do partido, né? Do comitê estadual. Mas o senhor não participava disso? Participava também, eu fui membro do conselho também. Aí tá, então, Do comitê estadual, fui. certo. Então o senhor teve um cargo de importância lá dentro também, né? Foi da direção. Eu tive essa passagem, né? Certo. Deixa eu ver. Qual foi a reação da maior parte? O senhor lembra? De quê? Qual foi a reação da maior parte dos membros quando da divulgação do relatório de Khrushchev? Foi boa? 75% dos membros do Comitê Central, eles foram favoráveis às medidas que o partido tomou. Tanto é que houve essa dissidência, 4, se não me falha menor, 4 delegados que se afastaram, não concordaram com aquilo e depois formou a dissidência do PCdoB. Porque não concordaram com aquela... O PCdoB, ele tinha como a sua imagem principal Mao Tse-tung, Robert da Albânia. E aí o partido passou, a partir daquele momento, não idolatrar ninguém. Reconhecer, como eu disse, as qualidades do político, porque é um direito e é um dever de cada um, quando ele assume um cargo desse, de trabalhar em função da comunidade. No sentido coletivo. O senhor tem memória boa. Nem tanto. Essa prisão atrapalhou sua vida profissional? Hein? A sua prisão Claro, atrapalhou sim. Para você ter uma ideia, meu táxi, ele passou 8 dias retido no quartel do 28. E aí meu concunhado foi lá para retirar, para movimentar, porque a família estava passando dificuldade financeira, né? Aquilo era o meio de vida. Minha principal fonte era o táxi. E aí ele ficou. Serve para transportar comunista. Esse táxi é para transportar comunista, não tinha nada disso. E essa tortura, usaram o alicate para arrancar seu cabelo, foi? Hein?
Usaram um alicate para arrancar seu cabelo? Tudo indica que era. Eu não vi, porque estava com papu. Eu não vi. Mas foi uma ferramenta parecendo com alicate, para apertar meus dedos. Apertava... Choque nos dedos. Felizmente, não me botaram no pau de arara, né? Mas em 64, o senhor estava aqui em Sergipe, Estava em Itabaiana. mas não aconteceu nada? Não aconteceu nada. Aí, Nem caiu ninguém em Itabaiana? de 64, não, só a questão de Antônio Oliveira, que ele disse que ele se afastou para evitar, porque o partido já estava praticamente desativado, houve uma série de divergências, uns faleceram, outros se dispersaram, outros saíram da cidade. E o senhor participou? Da banda que fazia parte era João de Matos, era um companheiro nosso, também que fazia parte do comitê. João de Matos, o maestro, né? Agora, então o senhor tinha 13 anos em 46, por aí, então... 45. 45. O partido é ilegalizado depois. 46. Aí o senhor participa também da reorganização dele. Participo, claro. Lá em Itabaiana. Sim. E participa da Era o doutor Renato Mazzi Lucas, que foi um dos membros do partido. Ele era Durante o Itabaiana. tempo, Conheci Armando Domingues também, né? Foi muito Conheceu, antes de mim, certo. que dizia. Então, o senhor participou da reorganização depois de Vargas, depois da ditadura Isso. e depois de 76. Depois Depois de 76. de 76, a de 76, Sim. eu continuei como membro. Houve uma dispersão muito grande, mas depois ele foi se reorganizado, e nós também formamos. Por isso que houve a dificuldade de eu assinar pedindo o registro do partido, porque a militância estava pequena, e eu fui um dos que assinou aquele pedido de registro do partido. E lá em Itabaiana o senhor recrutava gente? Lá, quando a gente podia, mas lá era mais complicado, né? Por quê? Por causa da religiosidade, a política local, que é meio complicada, tá entendendo? Lá existe muito fanatismo político. Só aquelas pessoas mais esclarecidas que faziam parte, que ajudavam. Mesmo assim, quando a gente fazia campanha lá de finanças, muita gente contribuía. Como é que era feita a campanha de finanças? Para arrecadar fundos. Né? A gente tem uma dificuldade, por exemplo, de manter um comitê funcionando, o aluguel de uma casa. Aí a gente tem que fazer um trabalho de finanças para a gente cobrir essas despesas. Né? A sociedade que o senhor falou de trabalhadores, era rurais ou de Itabaiana? Não, era da cidade. Era a sociedade que dava assistência jurídica, assistência médica e financeira quando a pessoa estava desempregada. Ainda existe lá um prédio que agora foi descaracterizado, foi construído um apartamento, um sobrado, mas, pelo que me consta, que ainda pertence à Sociedade dos Trabalhadores de Itabaiana. Sociedade beneficente dos trabalhadores de Itabaiana. E era comandado pelo PCB? Hein? Era comandada pelo PCB? Era. Interessante. Era Nilo, E Carvalho, eu, certo. Zé Martins, João Ossé, João de Matos. E com outros comitês municipais do interior, você tinha contato? Com quem? Com os outros comitês Não, municipais? não tinha. Minha ligação era Itabaiana direta. e Aracaju. É que eu vim aqui, por exemplo, pegava o jornal sempre. Milton Coelho que me dava, ou ia na redação para pegar, para levar para distribuir lá. Na redação? E um desses jornais, que foi a Folha Popular já, que foi pego na minha casa, quando a polícia invadiu para fazer uma varredura na casa e encontrou um jornalzinho desse, a Folha Popular. Certo. Bom, eu estou contente. Obrigado, seu Faustino. Pronto. Eu fiz o possível. Se tiver alguém mais com alguma pergunta... Seu Faustino, antes da Operação Cajueiro, houve algum outro período de prisão? O senhor foi preso antes dessa ocasião? Como é? Antes da Operação Cajueiro, o senhor já havia sido preso? Não. E uma outra questão, o senhor disse que foi para São Paulo.
Essa ida para São Paulo estava relacionada com política de alguma Não, maneira? não. Eu fui em função de procurar melhorar um pouco de vida, está entendendo como é? E Só isso. militou lá também, não? Lá não militei, porque em São Paulo era mais complicado. No Rio de Janeiro, eu ainda tive, trabalhei também no Rio de Janeiro, eu trabalhava numa consertaria de calçado que tinha dois que se dizia membro do partido, mas um morava em Madureira, outro morava, parece que em Niterói, um era do Rio, outro era mineiro, mas eles não tinham, pelo que eu entendi, eles não participavam de nenhuma organização do partido. Entendi. E eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa relação entre a Associação dos Trabalhadores de Itabaiana e os ferroviários. Como era isso? Assim? Havia essa relação, porque Manuel Vicente era um companheiro que ele também dava assistência política lá. E aí a gente fez esse relacionamento, e de vez em quando ia membro do Sindicato dos Ferroviários fazer palestra lá. Foi para lembrar vocês, o Bittencourt, que é o pai de Antônio Bittencourt, participou das torturas também, né? E era um cidadão que, segundo ele, não está com a memória boa, mas era um cidadão de bem, um pouco retraído. Ele ficou preocupado quando eu disse assim: a minha preocupação é eu ter dito que fazia parte do partido. Não, pai, isso não tem preocupação, não. E aí, tem outras questões aqui, por exemplo, quando nós passamos a responder o processo na Auditoria Militar de Salvador, que era no Forte São Pedro, se não me falha a memória, depois que nós saímos, ainda ficaram presos Milton Coelho, Jacques Figueiredo, Marcelo Bonfim, e foram 4, né? Que o outro eu não me lembro se foi Rosalvo, depois que ele foi pego em Belo Horizonte, alguma coisa assim. E nós passamos a responder o processo na Auditoria Militar. A gente, às vezes, era convocado ou intimado para audiência, quando chegava lá não tinha. Está entendendo como é? E na última vez, porque aí teve a questão, por exemplo, Jacques Barreto, ele era deputado, mas ele queria se candidatar. Se o processo não fosse julgado antes, o tempo ia vencer, não poderia ser. Aí nós pedimos ao nosso grupo de advogados, principalmente a doutora Ronilda Brat, que ela procurasse antecipar esse julgamento para a gente ver se liberava Jacques Barreto. E assim foi feito. Nós fomos aqui, no dia do julgamento, todo mundo com uma balazinha pronta, que certo que ia ficar preso lá, né? E lá nós fomos absolvidos por insuficiência de prova. E aí Jacques ficou liberado para concorrer a deputado federal, se não me falha a memória, naquela época, né? Eu acho que eu estou satisfeita. Seu Faustino, eu tenho aqui eu só queria checar com o senhor, tá? Checar, conferir. Pelo que eu tenho aqui, o coordenador do comitê estadual era dirigido por Marcelo Bonfim. Tá certo. Jackson Figueiredo, ele também tinha um posto importante, que era o setor de orientação e propaganda. É isso mesmo? Também. E Francisco Gomes Filho, ele era do Comitê Central, lá do Rio, né? Era. Então, ele participava... Ele era o contato que tinha do O contato. Com o comitê daqui de Aracaju. Certo. Aí coloca o senhor depois aparece Nazia Zeno, como membro do setor de orientação e propaganda. É isso mesmo? Isso. Certo. Aí aparece o senhor aqui, ó. O senhor está encarregado da estruturação de base lá em Itabaiana, então. Estruturação de quê? Chama de base. De base. É isso? Essa foi a acusação feita a mim, né? É acusação? É. Mas o senhor não... A polícia no inquérito, no interrogatório, ele dizia que eu era um membro de ligação, de contato daqui de Aracaju com o comitê de Itabaiana. Certo. Juntamente com o Goizinho. Fazia ponte, os dois. Hein? Juntamente com o Goizinho, não é isso? Não, Goizinho não. Goizinho não chegou a fazer. Eu não tenho lembrança. Ele pode ter dito alguma vez, mas a ligação mais era comigo e o comitê municipal. Tudo bom. Eu estou perguntando porque aqui o que eu estou lendo
é o inquérito, o documento do inquérito. Então, nós colocando esses como sendo as grandes lideranças do partido. Tá certo? E Rosalvo Alexandre aparece aqui como sendo... deixa eu ver. É alguma coisa ligada à terra, mas não estou vendo agora, não. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem mais alguém. Não tem mais ninguém. Então, em princípio, pelo IPM, pelo documento do promotor militar, essa seria a cúpula do PCB em 76. É mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Certo. Obrigado de novo.